Você já sentiu que, mesmo dentro da igreja, algo está faltando? Como se, de alguma forma, aquela conexão com o divino que você esperava encontrar nas paredes daquele templo simplesmente não estivesse lá. Já se perguntou se você está realmente no lugar certo? Como se estivesse buscando uma chama, uma presença que deveria estar te guiando, mas que de alguma maneira parece apagada ou distante. E se eu te dissesse que essa sensação de desconforto não é um erro, nem uma falha de sua fé? Ela pode ser o sinal de algo profundo, uma revelação de que você está sendo chamado para algo mais autêntico, mais genuíno e verdadeiro? Algo além dos rituais e das formalidades da religião organizada. Agora, imagine que você pode encontrar essa conexão diretamente com Deus, sem intermediários, sem as estruturas que tantas vezes limitam o que é espiritual. Como seria isso para você? Muitas pessoas, ao longo dos anos, têm se distanciado da igreja e se perguntado por que esse desconforto persiste. Elas não sabem, mas estão em um processo de transformação espiritual, onde, finalmente, conseguem perceber que a conexão que buscam com Deus não pode ser limitada por templos, rituais ou doutrinas. O que ocorre, então, quando você começa a questionar o papel da igreja na sua vida? O que acontece quando você sente que há algo mais profundo acontecendo dentro de você, algo que as palavras e a estrutura da religião moderna não conseguem preencher? Não se engane, essa busca por uma espiritualidade mais autêntica, verdadeira e direta com Deus é um sinal de que você está no caminho certo. Hoje, vamos explorar os motivos pelos quais os escolhidos, aqueles que sentem um chamado mais profundo, acabam se afastando da igreja. Vamos entender as razões que estão por trás dessa inquietação espiritual e o que ela realmente significa. Ao longo desta conversa, vamos refletir sobre as mudanças que ocorreram na igreja moderna e como elas afetaram a espiritualidade de tantas pessoas, como você. Muitas vezes, a igreja que deveria ser um refúgio, um lugar de paz e de conexão com o divino, se transformou em um espaço onde as aparências e o materialismo falam mais alto do que o amor genuíno a Deus e ao próximo. Mas o que acontece quando essa realidade começa a se desviar do que você sabe ser verdadeiro? Quando você sente que há algo errado no lugar onde você deveria encontrar apoio espiritual e conforto, mas ao invés disso, sente um vazio, um desconforto, uma desconexão que não pode ser ignorada. Você começa a se perguntar: será que é aqui que eu realmente encontro Deus? Será que é nesse espaço que minha alma se alimenta? Esses questionamentos não são sinais de fraqueza espiritual, muito pelo contrário, eles são uma prova de que você está evoluindo e se tornando mais consciente do que está à sua volta. A sensação de desconforto não é uma falha de fé, mas sim o reflexo de uma alma que desperta para uma verdade mais profunda. Isso não quer dizer que você perdeu sua fé, ao contrário. Significa que você está sendo chamado para algo mais verdadeiro, mais íntimo. Algo que só pode ser encontrado dentro de você. Quando você começa a perceber que a igreja moderna, em muitos casos, perdeu o foco na essência da espiritualidade, isso pode criar uma ruptura em sua jornada. Você começa a sentir que não pode mais ser alimentado por aquilo que antes te preenchia. O que você percebe ao olhar para algumas igrejas hoje? Você já notou como elas se transformaram em um grande mercado? Espalham a mensagem de prosperidade, medem sua fé pela quantidade de doações que você faz ou pelo quanto você se sacrifica financeiramente, e ainda promovem uma ostentação sem sentido, como se o valor de sua alma estivesse atrelado ao quanto você consegue oferecer em termos materiais. A verdadeira espiritualidade, no entanto, nunca foi sobre isso. A verdadeira fé é sobre simplicidade, entrega, humildade e amor. O que acontece, então, quando a fé é trocada por status e aparência? Quando o materialismo começa a dominar e a mensagem de Cristo é esquecida? Para os escolhidos, esse desequilíbrio não passa despercebido. Esse tipo de prática, esse tipo de ambiente, não só gera desconforto, mas também confusão. Você sente que está sendo puxado para algo que não ressoa com seu espírito. Você começa a questionar: será que é aqui que eu encontro a verdadeira conexão com Deus?
E essa não é uma pergunta que vem de um lugar de dúvida, mas de um desejo profundo de alinhar sua vida com a verdade divina. A realidade de muitas igrejas hoje é que elas colocam mais peso sobre suas costas do que alívio. Em vez de serem um lugar de acolhimento e transformação espiritual, elas se tornam ambientes de cobrança e exigências, que muitas vezes não têm relação alguma com a mensagem de Cristo. Mas esse desconforto não é uma condenação. Pelo contrário, ele é um convite. Um convite para que você busque algo mais genuíno, algo mais alinhado com a verdade do seu coração. Pode ser que essa busca não seja fácil. Pode ser que no começo, você se sinta sozinho ou até perdido. Mas saiba que essa sensação de estar fora de lugar não é o fim da sua jornada espiritual, ela é o início de algo novo. Algo profundo, algo que te levará a descobrir uma fé mais verdadeira, mais pura e mais direta. A Bíblia nos ensina muito sobre o conflito entre o espiritual e o material. Em Mateus 6h24, está claro que ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso é uma verdade poderosa. Não importa o quanto o mundo tente nos enganar com seu brilho material. Quando olhamos para a igreja moderna, muitas vezes vemos um reflexo dessa obsessão pelo dinheiro. Templos imponentes, líderes religiosos que ostentam riqueza, uma constante busca por arrecadação de fundos. Isso pode ser difícil de aceitar, mas é uma realidade que muitos escolhidos, com sua sensibilidade espiritual, não conseguem ignorar. O que você vê hoje não é a verdadeira mensagem de Cristo. Ele nos ensinou a humildade, o amor incondicional, a generosidade verdadeira. E quando vemos a igreja se afastar desses valores, não podemos deixar de questionar onde está a verdadeira fé. O materialismo não pode coexistir com o amor de Deus. Isso se reflete em cada aspecto da igreja moderna que coloca o dinheiro à frente da espiritualidade. E é nesse ponto que os escolhidos começam a se afastar, porque sabem que a verdadeira fé nunca foi sobre posses ou status, mas sobre entrega, devoção e conexão direta com o divino. Mas como você encontra essa conexão direta com Deus quando sente que a estrutura religiosa que você conhece já não te serve mais? Esse é o momento crucial. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o distanciamento da igreja não significa que você está se distanciando de Deus. Muito pelo contrário, é exatamente nesse momento que você começa a perceber que a verdadeira conexão com Deus nunca precisou de intermediários. Ela sempre foi sua, disponível a você desde o começo. Quando você sente esse desconforto, quando a igreja já não te acolhe mais, saiba que isso é o início de um despertar espiritual. Não tenha medo. Esse não é o fim da sua fé, mas o começo de uma nova jornada. A conexão com Deus não depende de templos, de rituais ou de líderes religiosos. Desde o início, Deus nos deu as ferramentas para nos comunicarmos diretamente com Ele, a oração, o silêncio, a meditação. Essas práticas simples têm sido ofuscadas por tradições e estruturas externas, mas para os escolhidos, elas são a chave para uma fé autêntica e verdadeira. Quando você começa a buscar sua própria conexão direta com Deus, o que você percebe é que Ele está em tudo. Não está preso a paredes, a doutrinas, a rituais. Ele está no vento que toca seu rosto, no nascer do sol, nas estrelas que brilham à noite. Ele está dentro de você. Você nunca precisou de uma igreja para se conectar com Ele. E é nesse momento que práticas como a oração e a meditação se tornam essenciais. Elas não são apenas formas de falar com Deus, mas também de ouvi-lo. E, mais importante, elas te ensinam a escutar a sua voz no silêncio do seu coração. Quantas vezes você já parou e apenas ficou em silêncio, esperando ouvir o que sua alma tinha a dizer? Quantas vezes você se permitiu sentir a presença de Deus sem palavras, sem formalidades? Para os escolhidos, essa descoberta é revolucionária. Porque você percebe que Deus não fala através de rituais ou regras. Ele fala através da sua alma. Ele fala no silêncio. Ele fala quando você ajuda alguém com o coração aberto, quando agradece pelas pequenas coisas da vida,
quando para e respira, se reconectando com a sua essência. Esse é o caminho da verdadeira fé. E ele é simples, sem adornos, sem exageros. Eu sei que essa jornada pode parecer solitária no início. Pode ser difícil se afastar das estruturas e enfrentar o que está dentro de você. Mas você não está sozinho. Muitos escolhidos estão passando por esse mesmo despertar espiritual. E é importante entender que essa jornada, essa busca por algo mais verdadeiro, vai além das palavras ou dos templos. Ela se trata de uma transformação interna, onde a conexão com Deus deixa de ser algo exterior e se torna algo profundamente pessoal. Não importa o quanto você se sinta perdido ou desconectado no início, porque a resposta sempre esteve dentro de você. O silêncio, a meditação, a oração verdadeira são práticas que te ajudam a se lembrar disso. Elas são a ponte entre o seu coração e o divino, e ao começar a se engajar nelas, você começará a perceber mudanças sutis, mas poderosas, em sua vida. Quando você se permite respirar fundo e ouvir as mensagens que Deus tem para você, sua jornada começa a se transformar. As respostas podem não vir imediatamente, mas isso não significa que você está sozinho ou sem direção. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos fala de maneira óbvia ou chamativa. Ele fala no silêncio, na calma. E a sua voz é suave, sussurrante, mas está presente em cada momento que você dedica a ele. E por mais que o mundo ao seu redor tente te desviar desse caminho, a presença divina permanece. Ela está no seu coração, esperando para ser reconhecida, acolhida e vivida. O processo de se afastar da igreja pode ser doloroso. É uma ruptura com algo que você conheceu, com algo que esteve presente em sua vida por muito tempo. Mas saiba que essa dor é necessária para o seu crescimento espiritual. Ela é parte do processo de libertação. Porque, ao se afastar daquilo que já não mais ressoa com a sua alma, você se dá a oportunidade de encontrar algo mais puro, mais verdadeiro. E esse algo está dentro de você, à espera de ser descoberto. Não pense que o distanciamento da igreja significa que você perdeu sua fé. Ao contrário, é o momento exato em que a sua fé começa a se expandir, a se fortalecer. Você não precisa mais de uma estrutura que te diga o que fazer ou como orar. A oração não é mais um conjunto de palavras decoradas, mas uma conversa íntima com Deus. A meditação não é mais uma prática solitária sem sentido, mas uma oportunidade de se reconectar com o divino que habita em você. Ao longo dessa jornada, é fundamental que você se lembre de que não está sozinho. Cada passo que você dá em direção à sua própria verdade é um passo que, de alguma forma, se conecta com os passos de outros que estão no mesmo caminho. A busca por uma espiritualidade autêntica e direta com Deus é um movimento coletivo. Pode ser silencioso, mas é poderoso. Há um despertar global acontecendo, e você faz parte dele. Somos todos chamados a viver nossa fé de forma plena e genuína, sem intermediários, sem regras que nos limitam. Eu sei que a dúvida e o medo podem surgir. O mundo à sua volta pode tentar te dizer que você está fazendo algo errado, que você deve retornar àquilo que conhece. Mas lembre-se de que sua alma não se engana. O desconforto que você sente dentro da igreja não é algo ruim, é o seu espírito te chamando para uma verdade maior. E ao seguir esse chamado, você não está se afastando de Deus, mas sim se aproximando dele de uma forma mais profunda e verdadeira. A grande mensagem aqui, a verdade que você precisa entender, é que a fé verdadeira não precisa de aprovação externa. Ela não depende de templos ou de líderes religiosos. Ela está em você. Ela se manifesta quando você se entrega ao amor divino e ao serviço ao próximo. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, quando você ama sem limites, quando você ora e medita, não porque é uma obrigação, mas porque é a expressão mais genuína de seu amor e devoção a Deus. E quando você se permite ser vulnerável e aberto para essa experiência direta com Deus, você começa a perceber algo incrível, a presença divina está em tudo. Ela não está apenas nos templos ou nas igrejas. Ela está no vento que toca seu rosto ao amanhecer, no sorriso de uma criança, nas flores que brotam a cada estação.
Deus está em tudo ao seu redor. Quando você começa a perceber isso, sua fé se expande. Você começa a ver a vida com outros olhos, com olhos mais atentos à beleza e à divindade que habitam cada momento. Você também perceberá que a meditação e a oração se tornam práticas mais intensas, mais profundas. Não mais como algo mecânico, mas como um momento genuíno de encontro com Deus. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a orar e meditar com o coração aberto, você vai perceber que as respostas não vêm de uma voz externa, mas de dentro de você mesmo. Deus fala com você através do seu próprio ser. Ele não precisa de palavras complexas ou cerimônias. Ele se comunica com você de uma forma que é única para você, porque ele te conhece profundamente. Ele sabe do que sua alma precisa, e as respostas virão na hora certa, no momento perfeito. Esse processo de transformação, de aproximação direta com o divino, vai tocando todas as áreas da sua vida. A sua relação com o próximo se torna mais genuína, mais compassiva. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, filhos e filhas de Deus, todos igualmente amados e importantes. O seu propósito na vida se torna mais claro. Você se torna mais alinhado com a sua missão divina, e isso traz uma paz interior que nenhuma estrutura religiosa pode oferecer. Mas não pense que essa jornada será sem desafios. Haverá momentos de dúvida, momentos em que você se sentirá perdido, momentos em que você questionará se está no caminho certo. Isso faz parte do processo. Mas lembre-se, a dúvida não é inimiga da fé. A dúvida é uma oportunidade para você aprofundar sua conexão com Deus. É um convite para que você olhe para dentro e busque as respostas que estão lá, esperando para serem descobertas. Quando você começar a se permitir viver essa fé autêntica, sem amarras, você descobrirá uma liberdade profunda. A liberdade de viver de acordo com o que sua alma sabe ser verdade. Você começará a ver o mundo de uma forma nova, com os olhos do amor divino, e isso mudará tudo ao seu redor. As coisas materiais perderão o peso que antes tinham, e você se verá cada vez mais alinhado com a sua missão de servir aos outros e a Deus. E lembre-se, você não está sozinho. Há muitos ao redor do mundo, muitos escolhidos, que estão passando pela mesma transformação. Juntos, formamos uma corrente invisível, mais poderosa, de pessoas que estão redescobrindo a verdadeira essência da fé. E, ao final, quando você se conectar completamente com Deus e com a sua verdadeira missão, você perceberá que tudo o que você buscava estava dentro de você o tempo todo. Agora, se você se sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe com aqueles que também estão em busca de algo mais autêntico e verdadeiro. Estamos juntos nesse caminho de descoberta e transformação. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada comigo, e não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Lembre-se, a verdadeira fé é simples, é pura e é encontrada dentro de você. Continue buscando, continue ouvindo, e a presença divina se revelará de formas cada vez mais claras e poderosas. Não importa onde você esteja, você sempre estará perto de Deus.